Olá, meu irmão, graça e paz. Muito bom estar reunidos com você, embora virtualmente, né? Mas continuamos assim. Estamos dando início a mais uma transmissão e nós convidamos você a, junto conosco, cultuarmos ao nosso Deus. É o que estamos fazendo aqui e esperamos que essa palavra entre no teu coração, meu amado. Então eu te convido a baixar a tua fronte, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo, que todas as coisas provêm da tua palavra e que o Senhor está no controle de toda essa epidemia, essa pandemia. Meu Deus, fortalece o nosso coração nesse momento em que a nossa opção é permanecermos em casa. Nos edifica, Deus, através da tua palavra. Te louvamos pela vida da nossa igreja, te louvamos pela vida de todos os irmãos que estão nesse momento em suas casas, mas sintonizados, ligados no teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trabalhar nos corações e que a tua obra, meu Deus, continue sendo feita como vem sendo feita. Abençoa os nossos líderes, pastores e todas as autoridades do nosso país, pois nós entendemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Meu Deus, nós oramos pelos nossos governantes. Nós oramos por todos aqueles que estão espalhados por esse planeta Terra. A todos os que estão contaminados com essa epidemia, com esse vírus. E nós oramos para que o Senhor, com a tua devida proteção, com o teu Espírito Santo, nos proteja, nos guarde a nossa casa. Mas nós sabemos que a tua palavra diz que não cai uma folha, se não for vontade e permissão do Senhor. Então por isso nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos buscar a face do nosso Deus. Eu te convido, meu irmão, nesse momento. Cante conosco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Cantemos. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Louvemos ao Senhor. Cante conosco, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Em silêncio. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir.
Louvado seja Deus. Que nesse tempo nós possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Deus. Aproveite a oportunidade, meu irmão, que nós temos de não falar sobre vírus, sobre corona, mas falar sobre o Cristo que morreu na cruz pela minha e pela tua vida. Nós possamos nos render a Ele. Recebe o nosso louvor, Deus, nesse momento, independente de onde nós estivermos, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações e despertar em nós essa vontade de te adorar. Aleluia. Somente a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti cantemos, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Isso tudo vai passar. Preparado pra mim.
eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Olá, irmãos, graça e paz. Como é bom estar perto, mesmo que longe. E eu queria te convidar nesse momento, você em família, onde você está assistindo essa transmissão, que você abra a sua Bíblia no Salmo 46 e acompanhe a leitura desse salmo tão belo, desse salmo que nos traz esperança, desse salmo que ao longo da história da igreja já trouxe paz a tantos irmãos em momento de tensão. Abra sua Bíblia no Salmo 46 e acompanhe a leitura de todos os 11 versos. Escute com fé a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele fez ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Eu não sei se você já parou para refletir e meditar nessa beleza, nos ensinamentos que ecoam desde a época que esse salmo foi escrito até os nossos dias, meus irmãos. E eu queria que nesse momento, você onde você está, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e faça uma oração, pedindo para que Deus acalme o seu coração, que nesse momento Ele lhe traga paz. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu também vou orar para que Deus nos dê paz, para que Ele acalente o nosso coração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva. Muito obrigado porque ela fala ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus forte, é nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro presente no dia da angústia, nas tribulações. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos orienta a que nós venhamos a nos aquietar, porque a gente sabe que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e é exaltado entre as nações. Obrigado, Senhor, porque nossa família é Tua, nossa igreja é Tua, e nossa nação também é Tua, Senhor. Que o Senhor possa continuar conosco, Pai. Muito obrigado por essa verdade que nos transmite paz e serenidade em meio a tantas informações que nem sempre produzem esse mesmo sentimento. E nós oramos não na força do nosso braço, mas no braço do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Fica agora com os avisos da semana. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja.
Nós estamos em período de isolamento, não podemos vir à igreja, mas domingo de manhã ainda tem EBD. A Escola Bíblica Dominical agora é EAD, com ensino à distância. Basta acessar nosso site pcandeias.com.br e baixar as lições que já estão disponíveis. A palavra de Deus é o que nos move e nos alimenta. Então junte toda a família e não deixe de estudar a Bíblia. Você já seguiu o perfil da IP Candeias no Instagram? Já viu as postagens da igreja no Facebook? Pelo menos já se inscreveu no canal do YouTube? Nossas atividades estão acontecendo inteiramente online no período da quarentena. Por isso é fundamental que você, membro da igreja, esteja conectado. Todo domingo temos transmissão do culto online no YouTube. Na segunda-feira tem live de oração no Instagram. E no decorrer da semana tem vídeos de pequenos cultos e devocionais com frequência em nossas mídias sociais. Sem contar as coinonias IGS que estão acontecendo via Skype ou Hangout. Fique em casa, fique calmo, fique online. Estamos longe uns dos outros, mas ainda unidos no amor de Cristo. As inscrições para o cursilho feminino estão suspensas. Se você já efetuou o pagamento, não se preocupe, pois o reembolso será efetuado. Em breve teremos mais informações a respeito. Qualquer dúvida é só ligar para a igreja no 3469-3319. As atividades regulares da igreja estão suspensas por tempo indeterminado, mas alguns ministérios, como o de intercessão, por exemplo, continua a todo vapor. Cada um fazendo a sua parte orando em casa, unidos e fortes em uma só corrente. O Ministério de Casais Entre Nós também segue contribuindo com os apaixonados através do seu perfil no Instagram, @entrenos.ipc, bem como o de Homens de Valor, @homensdevalor_ipc. Atividade suspensa sim, mas seguimos juntos em um só corpo e um só espírito, separados, porém unidos. A liderança da nossa igreja incentiva os irmãos a fazerem cultos domésticos, com frequência em seus lares, fortalecendo assim fé e os laços familiares. A igreja nesse momento é a sua casa. Adore ao Senhor no seu lar. Cante louvores, reflita sobre uma mensagem do nosso site ou do nosso canal do YouTube. Deposite seus dízimos e ofertas online e não esqueça de orar. Orar muito pelo nosso país e por toda a comunidade. Lembre-se sempre, a igreja está onde você está. Olá família, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Maria Miriam. Lá no nosso canal do YouTube tá cheio de histórias e é de Jesus. Então se inscrevam no canal que está aqui e também deixe o seu like. Tchau, tchau! Reforçando as orientações durante este período de isolamento voluntário, de ficar em casa com a sua família devido à pandemia do coronavírus, não deixe de orar e de se conectar conosco, pois todos os dias tem conteúdo novo para edificar a sua vida através das nossas mídias sociais. Deus abençoe a todos e tenha uma semana abençoada. Eu queria te convidar agora também a abrir a sua Bíblia lá no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 5. Na verdade, Atos capítulo 20. Atos 20. Vamos refletir, continuar em adoração. Atos capítulo 20. Presta atenção no que diz o verso 35. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais aventurado é dar do que receber. Mas bem-aventurado é dar do que receber. No momento em que estamos, todas as famílias, de certa feita, são afetadas de alguma forma. Mas nós precisamos lembrar daqueles queridos, daqueles irmãos, daqueles amigos que estão na frente de batalha. Aqueles que estão plantando igreja, aqueles que estão pregando o evangelho, onde outrora não havia anúncio da mensagem da cruz. Mesmo com esta pandemia, os missionários continuam no campo. Eles precisam da nossa parceria constante, da continuidade do nosso suporte, de oração também,
não deixe de orar por eles, mas também por nossos recursos financeiros. É bem certo que nem sempre a gente pode se deslocar para a igreja, contudo, a secretaria da nossa igreja está também à disposição para que a gente venha aqui deixar os nossos dízimos e ofertas especiais, ofertas missionárias, e também o nosso dízimo, os 10% que o Senhor nos ordena a deixar na sua casa do todo que a gente recebe. Mas você também pode fazer isso sem sair da sua casa, sem deixar o conforto e a segurança do seu lar. Basta apenas fazer uma transferência para os dados que serão disponibilizados aqui embaixo da tela. Não permita que o seu coração fique duvidoso a respeito se você deve ou não dizimar. Isso não é uma opção para o cristão, é um dever, e nós nos alegramos com esse dever. Nós ficamos gratos ao Senhor por poder participar também da sua obra através dos dízimos e ofertas. Não vacile nesse quesito, meu irmão. É uma dádiva do Senhor, é graça dele para conosco poder cooperar também com nossos recursos financeiros. Vamos mais uma vez orar, já agradecendo ao Senhor por toda a sua provisão, pelo seu sustento e pelo pão nosso de cada dia. Baixe a sua cabeça. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Pai nosso e o pão também é nosso. Nada, Pai, nada é do indivíduo no singular, Senhor, mas que a gente entenda que a vida cristã é vivida em comunidade, no plural, Pai. Muito obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos oferecido. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado, Senhor amado. Pai, visita cada lar, visita cada família, visita cada responsável financeiro nesse momento, Senhor. Se ele está ansioso, com medo, preocupado a respeito da provisão da sua casa, que ele traga à memória aquilo que traz esperança, que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Não adianta, Pai, a gente ficar preocupado demais. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor nos concede aquilo que precisamos, em muitos momentos além do que precisamos de forma básica, Senhor. Muito obrigado pelo sustento de cada dia, Senhor. O Senhor continuará conosco. Que nós lembremos que mais bem-aventurado é dar do que receber, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Cantemos.
junto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, aleluia, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. A ti, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos meditar agora na palavra de Deus e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Vamos fazer uma oração e vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo de Deus fale conosco, desvende nossos olhos a palavra. Senhor, graças te damos por Jesus, que é a nossa vida. E graças te damos, Senhor, pela tua palavra e pelo acesso que temos a ela.
Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele descortine nossos olhos, como disse o salmista, e venhamos a enxergar além da letra. Deus, abre o nosso entendimento nesse momento, para aprendermos mais de Ti. Essa nossa oração, e ela é feita em o nome de Jesus. Deus é bom em tudo o que faz. Deus é bom em tudo o que faz. Conta-se a história de que um rei gostava muito de caçar. E ele tinha um grande amigo, era um servo que virou amigo. E ele estava do lado do rei em toda a caça que ele ia. Na verdade, ele era responsável por preparar a arma do rei. Ele botava sempre a quantidade exata de pólvora dentro da arma para que o rei conseguisse pegar a sua presa. Mas em um descuido, esse servo ele colocou um pouco além da quantidade certa. E quando o rei, preparado para atirar na sua caça, a arma explodiu na sua mão, amputando um dos seus dedos. O rei ficou furioso, olhou para o servo e disse: você é muito imprudente, como você faz uma coisa dessa? Há tanto tempo que você coloca a quantidade exata e agora você simplesmente foi negligente. O servo olha para o rei e diz: rei, me desculpe, essa não foi a minha intenção, me perdoe. Mas uma coisa eu sei, meu rei, tudo que Deus faz é bom. E o rei ficou furioso com isso, falou: como é? Você ainda está achando que Deus agiu na permissão disso tudo? Com raiva daquele servo, o rei colocou ele na masmorra, na intenção do rei, para que ele aprendesse a lição e não quisesse colocar na conta de Deus aquele infortúnio. Passado algum tempo, passado na realidade anos, o rei volta a querer caçar e procura novos amigos, novos servos e vai à caça. O seu servo, o seu amigo, aquele que tinha cometido aquele erro, estava na masmorra ainda. E lá caçando de novo, a equipe que estava com o rei, eles são assaltados, são tomados por uma tribo de canibais. E eles todos são presos. E o rei, dentre eles, é levado para ser morto por aquela tribo. Só que na hora que o rei está amarrado para ser morto, um dos canibais olha para o rei e diz: eita, este homem não está completo, ele está sem um dedo, então ele não pode ser morto. E aí o rei volta, eles liberam ele. O rei, quando volta em júbilo, alegre, porque ele não morreu, ele se lembra do seu servo e da frase que ele sempre dizia: Deus é bom em tudo o que faz. Então ele manda chamar o seu servo e conversa com ele e diz assim: olha, não é que realmente Deus estava naquele negócio? Porque eu ia ser morto, ia ser comido pelos canibais, mas a falta do meu dedo fez com que eu fosse solto. O servo diz então: Deus é bom em tudo o que faz. E aquele rei olha para o servo e diz assim: mas espera aí, tem uma coisa errada nessa história. Tá certo, para mim foi bom, mas você passou todos esses anos preso. Como Deus pode ser bom nisso? Como você ainda mantém esse pensamento de que Deus é bom em tudo que faz? O servo olha para o rei e diz assim: meu rei, se eu tivesse solto, não tivesse sido preso, eu estaria com o senhor lá, e eu tenho todos os dedos. Então o servo entendeu que Deus também agiu na vida dele nisso. Nesses dias, estudando a vida de Paulo, Paulo com Davi, o rei Davi, são os dois grandes personagens da Bíblia, excluindo-se Cristo, os grandes personagens bíblicos que eu amo visitar a história deles. E nesses dias eu estava estudando esse momento da vida de Paulo, qual eu li aqui, do capítulo 26 de Atos. Quando Paulo, preso, ele é levado a uma audiência, e ele tem um privilégio de falar do seu testemunho, da sua vida, para o rei Agripa. E eu estava pensando assim, que coisa maravilhosa. Olha, Paulo teve acesso ao rei, pregar ao rei, que coisa maravilhosa. Mas aí eu parei para pensar nesse texto e pensei em toda a história do apóstolo Paulo. Tudo que ele passou para ele chegar a este momento. Será que a trajetória da vida de Paulo, para culminar aqui, onde ele prega não só a Agripa, que era rei, mas ele prega a Félix, a Festo, a Agripa, e ele também vai falar a Nero, ou seja, ele fala a governadores e reis daquela época. E quando a gente amplia a visão,
olhando para a história do apóstolo Paulo, a gente vê que nem tudo foi um mar de rosas. A gente vê que nem tudo foi perfeito, mas estava tudo no controle de Deus. Estava tudo sobre a gerência de Deus. Por isso que eu comecei essa mensagem falando que tudo que Deus faz é bom e o que Ele permite é bom, porque quando nós olhamos as circunstâncias, e esse é o grande desafio que temos, conseguir enxergar Deus em todas as áreas e mais, em todos os momentos da nossa vida. Nesse momento que estamos tendo dentro de casa, é bom nós fazermos esta análise e entender e enxergar Deus em todas as esferas da nossa vida. Antes de continuar no texto, a gente vai voltar para cá, mas eu queria que você fosse lá para o capítulo 9 de Atos, onde tudo começou no que diz respeito à conversão do apóstolo. No capítulo 9 de Atos, quando Paulo está a caminho de Damasco, ele cai por terra ao ouvir o próprio Senhor Jesus se apresentar a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica ali cego por alguns dias. O Senhor envia Ananias para orar por Paulo. E é interessante a colocação que Deus faz a Ananias a respeito de Paulo. No capítulo 9 de Atos, versículo 15, o Senhor diz a ele, a Ananias, vai. Ananias, no início, ele não está querendo ir, ele está com medo, porque Saulo, naquela época, era um perseguidor. E Deus diz, então, a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante, aí ele fala, os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que coisa maravilhosa. Quando você vai para o capítulo 26, você vê Paulo ali naquele âmbito, pregando para o rei, para governadores. Você vai ver que havia um propósito em toda a história do apóstolo. Você vai ver Deus agindo em todo momento de sua vida. E essa é a questão da mensagem que eu quero trazer para você. Não desperdice os momentos que Deus tem proporcionado a você e comece a ver Deus agindo neles também. Quando nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo e nós vemos a sua conversão, e nós vemos uma palavra profética a respeito dele, com o Senhor dizendo, olha, ele vai ser um que ele vai pregar a gentios, ele vai ser vai pregar aos judeus, mas ele não só, ele vai pregar às autoridades, tanto dos gentios quanto dos judeus. Ele vai chegar a proclamar a reis o evangelho. Volte lá para o capítulo 26 de Atos. E quando eu estava estudando esse texto, para trazer essa meditação para vocês, eu vejo o Paulo, ele entendendo o momento que estava cumprindo a vontade de Deus na sua vida. No capítulo 26, do versículo 1 ao 3, que foi o que eu li, ele abre o diálogo com o rei Agripa. E no versículo 4, e vai do 4 ao 15, Paulo vai discorrer de sua vida pregressa, falando desde a sua juventude, desde o seu lado fariseu, até o seu lado quando é confrontado com o cristianismo e qual a sua primeira percepção, pensando que o cristianismo então não era de Deus. Ele vai revelar ao rei Agripa toda a sua vida, dizendo nesses textos, do 4 ao 15, como ele se posicionou diante do cristianismo. Você vai ver aqui o apóstolo Paulo, ele entendendo a situação, e quando ele olha para o seu passado, ele não esconde o seu passado, porque ele entendeu que todos os momentos da sua vida, desde a sua juventude no farisaísmo, até o momento que ele mais foi crítico ao cristianismo, ele entende que este processo, existia um Deus governando a sua vida. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não cai um pássaro nessa terra no chão,
nenhum pardal sem o consentimento do Senhor. Deus, Ele governa todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Às vezes a gente entra em desespero, em preocupações pelas coisas que estamos passando ou que possivelmente vamos passar, mas eu quero lhe dizer, irmãos amados do Senhor, o teu Deus não deixou o trono, o teu Deus não abriu mão do seu poder e da sua soberania sobre a criação. E todas as coisas que acontecem na nossa vida, desde a tenra infância até hoje, existe a soberania de Deus sobre todo o tempo, talvez não com a ingerência pessoal de Deus, de fazer a sua vontade, mas também a permissão de Deus sobre toda aquela etapa. Eu não tenho dúvida que isso que está acontecendo no mundo é permissão de Deus. Talvez não seja a sua vontade, talvez Deus não queria isso, mas Ele permitiu, e se Ele permitiu, eu pergunto a você, será que não tem um propósito? Será que Deus não tem um propósito nisso tudo? Nós não podemos deixar de entender o que a palavra de Deus diz sobre o controle do Senhor sobre sua criação. Já já a gente volta para o capítulo 26, mas rapidamente, eu queria que você visitasse o Salmo de número 139, o Salmo de 139 mesmo. Eu amo e visito todo dia se for preciso. O Salmo de número 139, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou a boca, a língua, mas tu já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu, agora veja o versículo 13, tu me formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Por que eu li esse texto? Porque eu quero que você entenda que você não está jogado ao acaso, nós não estamos à própria sorte. O Senhor nos guia, o Senhor nos criou, o Senhor nos fez no ventre da nossa mãe. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Colossos, no capítulo 1, também um versículo maravilhoso que eu sempre visito para encher o meu coração de esperança e fé. É quando, em Colossenses capítulo 1, falando sobre a excelência da pessoa de Cristo, ele diz, ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, capítulo 1, versículo 15, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Como isso não pode, irmãos, queridos, amados, encher o nosso coração de confiança nesse tempo, em saber que nós fomos feitos no ventre da nossa mãe. Deus sabia quem Ele estava criando, quem Ele escolheu para que nascesse. Você e eu, nós não somos produtos do acaso, nós fomos feitos pelas mãos do Altíssimo. E tudo que Ele faz é bom. No capítulo 1 aos Hebreus capítulo 1, também falando do governo e da soberania e do poder do Senhor Jesus, no versículo 3 diz, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Cristo não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Por que eu li esses textos? Eu li esses textos porque quando nós voltamos para Atos capítulo 26, e nós vemos Paulo abrir a pregação para o rei Agripa,
Ele conta toda a sua história. Por que ele diz a sua história? Porque ele entendia que Deus estava em todo momento e aquela parte da sua história não poderia ser cortada. Quando ele chega no capítulo 26, no versículo 15, quando ele então vai relatar como ele conheceu verdadeiramente Cristo, Paulo então agora dá uma guinada na sua pregação. Ele agora vai falar do tempo em que ele foi mudado, que ele foi transformado. Veja, se ele olha para o passado e conta os erros que ele cometeu, agora é uma nova vida, agora é um novo momento, e ele vai dizer exatamente que Deus apareceu a ele na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele ali começa a relatar, não só como ele encontrou Cristo, mas vai relatar qual era o propósito disso, que era o seu ministério, para pregar aos gentios, aos judeus, de forma mais explícita aos gentios. Mas ele vai desenvolver com o rei Agripa ali, que ele recebeu uma visão celestial, e ele não podia abrir mão dela. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, Deus é Senhor sobre toda a sua criação, Deus é Senhor sobre toda a nossa vida. Paulo então agora, a partir do versículo 15, começa a colocar para o rei Agripa, como foi que ele foi mudado pelo Senhor. E ele relata com detalhes o que Deus se apresentou a ele e agora ele precisava levar o Evangelho. E ele vai do versículo 15 até o versículo 23. Paulo vai relatando a ele tudo o que Cristo fez na sua vida e como ele estava disposto a entregar a sua vida àquela missão. E no versículo 23... o apóstolo Paulo está concluindo aí já a sua mensagem, ele diz, versículo 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje. Aí veja, ele começou com a sua história antes de Cristo, entra na sua conversão, fala do seu ministério, e agora Paulo fala do hoje para o rei Agripa. E diz, até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, ou seja, é lindo essa parte, porque Paulo vai dizer que ele testemunhou não só ali, naquela audiência real com o rei Agripa, mas ele vai falar que ele foi chamado a pregar para todos, pequenos e grandes, ou seja, quando ele estava com aquele carcereiro, ele estava pregando, quando ele estava lá preso com Silas, ele estava pregando, em todos os momentos da vida, no barco afundando, naquela ilha que ele foi posto, ele estava pregando e levando pessoas a Cristo. Mas também agora, diante do rei, Paulo diz, olha, Deus me levou, a minha história foi essa, a pregar a pequenos e a grandes. E aqui estou eu fazendo isso. E eu não prego nada, Paulo vai dizer, no versículo 22, senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E o que é? Versículo 23. Que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Aí Paulo termina, pelo menos ele está terminando, revelando Deus na sua vida desde a juventude, em todos os momentos, e como ele chegou à fé, seu ministério. Ele fala que não fez isso por vontade própria e nem alicerçado no seu próprio conhecimento, mas no que Deus se revelou a ele através de uma visão celestial e no que os profetas e Moisés pregaram. E quando ele termina, veja o que acontece no versículo 24. Dizendo ele ainda essa sua defesa, ou seja, ele não tinha nem terminado, na realidade, estava concluindo. Festo o interrompe em alta voz e diz, estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E ali ele continua, agora confrontando diretamente o rei Agripa. Mas antes de falar disso, eu quero voltar só um pouquinho. O apóstolo Paulo aqui vai receber o que nós diríamos hoje, o feedback da sua mensagem.
ele vai receber deles, qual a percepção deles, de toda aquela oratória dele, de toda aquela mensagem. E o que é que ele recebe? Festo interrompe, dizendo: tu és um louco. Eu comecei a mensagem essa mensagem falando que tudo que Deus faz é bom, que Ele é Senhor e soberano sobre toda a criação, que nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, através de Cristo. Eu comecei deixando claro para vocês que tudo o que acontece no mundo, existe a gerência e a permissão do Senhor. Quando eu olho, eu pontuei nisso, o apóstolo Paulo, esse momento da vida dele já pertinho da sua morte. Quando Paulo, então, ele vai retratar para o rei um cumprimento de uma profecia na sua vida. Que ele falaria a reis e governantes. E ele prega. E o resultado dessa pregação, aparentemente, homens, um deles chama Paulo de louco, o próprio rei Agripa, no contexto, ele o trata com benevolência, ou seja, ele absorveu muita coisa de Paulo, mas Paulo não vê frutos. Sabe qual era o fim que eu daria para essa história? Algo semelhante a Elias. Quando desce fogo do céu, consome o holocausto e todo mundo cai no chão dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu terminava assim. Se fosse me dado o direito de roteirista dessa história, eu ia dizer assim: Agripa caiu no chão aos prantos, Festo também se agarrando nos pilares daquele templo, dizendo: pequei, pequei. Mas não é isso que acontece. Paulo segue preso. Paulo não foi libertado. Na realidade, no término desse texto, no versículo 32, Agripa se dirige a Festo e diz: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Ou seja, eles acham assim, podia até soltar, mas ele mesmo apelou para César. Essa história não termina como a gente queria. Mas o que eu me proponho a dizer para vocês é que a história que Deus faz, que Deus constrói, que Deus escreve, nem sempre é o que a gente queria que acontecesse. Nem sempre as coisas acontecem como a gente acha que deve acontecer. Nem sempre o dia amanhece com nossos sonhos realizados. Mas a gente tem que entender o que a palavra do Senhor diz. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele traz uma verdade extraordinária. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ao olhar tudo isso que está acontecendo, nós não conseguimos enxergar Deus na sua permissão fazendo tudo isso, permitindo tudo isso. Talvez a gente até seja confrontado, talvez um ímpio nesse momento vai dizer assim: Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não deixava essas coisas acontecerem. Mas o que eu aprendi nas Escrituras é que Deus não é para ser entendido, Ele é para ser crido. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe o que Ele permite. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o próprio apóstolo vai pregando à igreja de Roma, ele vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai dizer isso, dizendo para aquela igreja: não se amedronte diante de toda a adversidade que vocês venham a passar. O que eu quero dizer para vocês é, nisso, o final disso vai ser para o seu bem. Enxergar essa verdade é muito difícil, não é fácil não. É muito difícil entender que Deus pode estar permitindo isso com um propósito na nossa vida, de forma individual. Mas eu quero dizer uma coisa para você: enxergue assim. Enxergue a soberania de Deus, entendendo que se Ele está colocando você em casa, se Ele está cortando algo da sua vida, tirando algo da sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo.
mesmo que nós não entendamos agora. Jesus, os discípulos, certa vez disse: o que eu falo agora vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. Essa é a diferença entre os que confiam e se entregam ao Senhor, ou entre aqueles que se desesperam. Em Mateus, eu estou concluindo a mensagem, Jesus diz algo que naquela época Paulo nem convertido era, viu? Veio muito depois. Em Mateus capítulo 10, versículo 18. Mateus 10, 18, a palavra do Senhor diz: por minha causa, isso está entre as admoestações do Senhor Jesus aos discípulos, ele diz: por minha causa, sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso aconteceu com os discípulos, alguns deles, mas também foi uma palavra profética a respeito do próprio apóstolo. Por minha causa, você vai ser levado a governadores e reis. Eu imagino quando Paulo, imerso depois de se converter, conhecendo tudo que Jesus falou, querendo entender, aprender com o próprio apóstolo, quem viveu com Jesus, Paulo querendo aprender de tudo, e depois imerso nesse conhecimento, chegou ao seu conhecimento o que Jesus falou, que um dia os seus discípulos seriam levados a governadores e reis. E quando talvez Ananias, quando acontece o capítulo 9 na sua conversão, talvez Ananias o próprio dizendo para Paulo depois, dizendo assim: Paulo, houve uma palavra profética a seu respeito, Deus disse para mim que você iria pregar a reis. Talvez quando ele soube disso, se ele soube, ele deve ter projetado uma história diferente. Como eu vou chegar ao rei? Ele nunca pensou como um presidiário, como um cativo, como um sofredor. Mas Paulo, ele tinha sua mente entendida na palavra, de que todas as coisas cooperariam para o bem dele, que amava a Deus. Em suma, meu amado irmão, eu quero pedir que você, nesse tempo, faça uma análise de tudo que Deus tem permitido acontecer com o mundo, com o Brasil e com a sua vida. E coloque seus olhos no que é a vontade de Deus nesse momento para a sua vida. Nós, que costumeiramente chegamos na igreja, e a primeira coisa que fazemos aqui é orar pelos nossos familiares, agora chegou o tempo de você e eu praticarmos esta oração dentro de casa, de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Nós cantamos aqui, o último hino foi Te Louvarei, não importa as circunstâncias. Nós vamos cantar novamente esse hino. Agora eu quero convidá-lo a cantar esse hino com essa máxima na mente: Deus tem um propósito na sua vida, Ele governou ela até aqui, desde o seu nascimento, até os anos de rebeldia, de distância do Senhor, Deus estava lá com você. E hoje, crente, servo do Senhor, mas impossibilitado de adorar a Deus em comunhão aqui na igreja, na comunidade, você entender que todas as coisas cooperam para o bem dEle, para o teu bem, que o ama. Deus, tudo que faz é bom, tudo que permite é bom. E se nós vivermos esse cântico novamente, que vamos cantar novamente, a gente já vai ter aprendido muita coisa. Louvarmos a Deus independente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim.
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Adore ao Senhor nesse momento. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés. Não há prazer maior, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele revela que essa era a filosofia de vida dele. Ele compreendia bem que não importasse a circunstância que ele vivesse, as lutas, as perseguições, as provações, toda a sua história. Ele foi um homem que entendeu que em todo momento ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Na segunda carta ele escreve a Timóteo, capítulo 1, só alguns versículos. Capítulo 1, segunda carta dele a Timóteo, ele diz, versículo 12: E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
no capítulo 3 da mesma carta, no versículo 10 ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele está dizendo a Timóteo: você me conhece muito bem. E as minhas perseguições, versículo 11, e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Porém, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. No capítulo 4, ele já convicto do seu martírio, ele diz, no versículo 6, quanto a mim, estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele olha mais uma vez para trás e diz assim: está terminando, eu vou embora. Mas eu vi Deus em toda a minha vida. Foi um bom combate no Senhor. Versículo 16 do capítulo 4, ele ainda diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Ele era um homem que reconhecia as dores que ele passou, os momentos difíceis, mas em todas as circunstâncias, ele compreendia que Deus era soberano sobre tudo e todos. Nesse caso, no último versículo que eu deixei, ele diz: todos me abandonaram, mas veja o que ele diz: que isso não lhes seja posto em conta. É como ele diz aqui, como parafraseando o próprio Senhor Jesus, ou Estevão, no seu martírio também, quando ele diz assim: não lhes imputes esse pecado. É como se ele dissesse assim: eu sofri, eles me abandonaram, mas estava tudo na contabilidade do propósito de Deus sobre a minha vida. Que eles não paguem por esse pecado. Não bota na conta deles esse erro, porque eu entendo que a minha vida foi para a glória de Deus, independente de qualquer circunstância. Eu louvei ao Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é bom. Descansemos nele e enxerguemos com clareza qual o propósito deste capítulo da nossa vida. Daqui a alguns anos, 20 anos, quando vamos contar para os nossos filhos e netos o que se passou nesses dias, eles vão dizer assim: meu Deus, vocês ficaram presos em casa como podia. Se o meu neto me conhecer muito bem, ele vai dizer: como o senhor conseguiu ficar sem ir à praia, ou para o shopping, ou para o cinema? Eu vou dizer assim: eu aprendi com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu aprendi com as Escrituras que o meu Deus governa todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, grato por esse culto, louvando a Deus pelos amados irmãos que estiveram aqui adorando a Deus conosco. E a você que está em casa, nesse momento, assistindo essa mensagem, esses louvores, tudo isso, esse culto. Ore ao Senhor e peça a Deus: Senhor, abre meus olhos para eu enxergar qual o propósito que Tu tens comigo nesse momento. Pai, graças Te damos por tudo que fizemos aqui. Graças Te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos adorar o Teu nome independente da circunstância. Que essa mensagem, bem como os louvores aqui e os textos lidos durante esse culto, possam produzir uma mudança em nós, uma transformação na nossa vida, e que nós venhamos a enxergar o Senhor no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Eu vou empreitar a bênção apostólica agora, mas antes eu quero só dizer mais uma coisa a você. Entre nas redes sociais da igreja. Lá vai ter todas as informações para os próximos cultos, todo o andamento da nossa igreja, para todos os departamentos: adolescente, criança e PC Kids, adolescentes, jovens,
homens, mulheres, tudo está sendo assistido por vídeo, por live, por textos. Bom, entre nas redes sociais, você vai saber de tudo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente.